Olá, queridos! Na última semana, na Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, lá na nossa classe Esther, na Escola Dominical, nós iniciamos uma série de estudos com o tema A Mesa com Jesus. O nosso desejo é percorrermos as várias histórias em que Jesus está à mesa com alguém. Os seus ensinos, os seus relacionamentos que são construídos a partir da mesa. E eu espero que você esteja conosco lá nas nossas aulas, que acontecem sempre de domingo às 9 horas, para estudarmos juntas. Eu pretendo ir colocando aqui as nossas aulas, mas eu espero que isso não desestimule as minhas alunas que frequentam a aula de estarem na escola dominical. É muito diferente a aula presencial. Lá a nossa interação é outra, né? Os exemplos são outros, as irmãs também acabam complementando algo. Então, com certeza, a aula sempre é mais rica presencialmente. Mas sabemos que temos irmãs que são impedidas de ir até a escola, a igreja, né? Por diversas situações, por questões de doença, por questões de deslocamento, enfim. E também temos pessoas de longe que não têm essa possibilidade. Então, nós vamos estar também compartilhando aqui as aulas no meu canal, no canal da igreja, mas eu espero que vocês continuem, que todas tenham o desejo realmente de estar na escola dominical aprendendo da palavra de Deus. Vamos orar para que a gente possa começar então essa aula e estar à mesa com Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de aprender da Tua palavra. Eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada irmã, Senhor. Que nós possamos sentar à Tua mesa, Senhor, realmente aprender de Ti, Senhor, nos relacionarmos contigo, Senhor. Abençoa, Senhor, para que as Tuas verdades possam ser claras na nossa mente e no nosso coração, transformando as nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar então sobre as mesas. Eu particularmente gosto muito de estar à mesa, não só para apreciar um bom prato, uma sobremesa gostosa, mas principalmente porque é um tempo de comunhão, de conversa, um tempo gostoso. Desde muito cedo na minha casa, o redor da mesa sempre foi uma coisa gostosa de estarmos. Né? Como filha de pastor, depois do culto, nós comentávamos sobre o culto, sobre as pessoas que tinham ido, sobre as que tinham ficado impedidas de ir por doença, enfim. O papo corria solto no domingo à noite em volta da mesa. Às vezes tivemos o privilégio de ter amigos como Sérgio e Neuza ali conversando. Então, a mesa é um lugar gostoso. Quando você chama uma amiga para tomar um chá com você, quando você pode compartilhar. Nós gostamos de compartilhar mesa com pessoas queridas. Né? Dificilmente a gente, até quando acontece num restaurante de você ter que sentar numa mesa de um estranho, você pede licença, você fica meio incomodado. Mesas não são para lugares de pessoas que não querem se relacionar, né? A gente se relaciona nas mesas. E pensando nisso, que eu fiquei com muita vontade, tem muitas pessoas até que pregam sobre as mesas de Jesus, falam várias coisas, e eu quis também percorrer esse caminho. Não vamos nos basear em nenhum livro específico para nos ajudar, mas existem muitos pregadores que pregam a partir da palavra de Deus mesmo, que podem nos ajudar a entender cada uma dessas histórias. Então eu vou estar estudando, né, e espero compartilhar com você, talvez até nada inédito, mas algo que tocou meu coração em relação a esse tema. Então nós vamos percorrer os evangelhos olhando para essas mesas de Jesus. Mas antes de ir aos evangelhos, eu achei interessante que a gente olhasse primeiro para o Antigo Testamento e o que ele nos traz algumas questões sobre a mesa. E é muito interessante como a palavra de Deus ela é toda unida, ela é toda coerente, né? Nós depois, quando estivermos olhando para as histórias de Jesus lá nas mesas, nós vamos ver como essas mesas do Velho Testamento se refletem em Jesus. Porque, na verdade, o Antigo Testamento, ele aponta para o Messias, né? Ele aponta, todas as histórias, elas apontam para esse plano de redenção de Deus. Então, as mesas que veremos hoje também estão já apontando para Jesus. Então, nós vamos começar pela primeira mesa, a primeira vez que se fala de mesa, a
palavra mesa, né, no Antigo Testamento. E está lá em Êxodo, capítulo 25, dos versos 23 a 30. Êxodo, capítulo 25, dos versos 23 a 30. Antes de lermos esse texto, é importante que eu diga que nesse momento nós estamos ali em Êxodo falando sobre o tabernáculo. Como você deve conhecer, né, o povo caminhou pelo deserto durante 40 anos e Deus disse que era para fazer um tabernáculo, um local para a habitação dele no meio do povo, né? E isso era uma tenda, eram feitos de panos, de muito ouro, e todos os elementos do tabernáculo, eles têm uma simbologia, eles apontam para Cristo. Então, nós vamos ver que havia ali a mesa, uma mesa especial no lugar santo. Então, aqui em Êxodo 25, dos versos 23 a 30, diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para esta borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então, nós vemos aqui que essa era a mesa, né, especial, que ficava ali no lugar santo e que Deus estabeleceu exatamente quais os materiais que ela deveria ser feita, quais as medidas, como ela deveria ser feita. Não era comum, gente, ter uma mesa de 4 pés. Na verdade, nós temos isso hoje, né, muito forte. Você fala mesa, você já pensa nisso. Mas essa não era a realidade da época, né? Então, ela é toda feita realmente de acordo com aquilo que Deus mandou, que Deus planejou. Ela ficava posicionada ao lado direito de quem entrava no lugar santo. Ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro. Além disso, os seus pratos, os seus recipientes, os jarros, as taças em que ali as ofertas de bebida eram feitas, tudo isso era colocado sobre essa mesa. Os pratos e recipientes provavelmente continham um incenso e os potes e taças eram então aparentemente utilizados para essa oferta de bebidas. Então, o objetivo principal realmente dessa mesa era servir de apoio para os pães da presença. O que eram isso, né? Eram pães que eram feitos de uma farinha muito fina, o trigo era extremamente socado e em Levítico, capítulo 24, do verso 5 a 9, Deus dá as instruções de como deveriam ser feitos esses pães. E eram 12 pães colocados ali a cada sábado, né, nessa mesa, diante da presença de Deus. 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Eles deveriam ser dispostos em 2 fileiras de 6 pães. Esses pães eram apresentados a Deus como uma oferta de alimentos que deveria ser realizada continuamente como uma demonstração, né, da aliança de Deus com Israel. Então, esses pães eram colocados ali, passavam ali uma semana, aí no sábado vinham outros pães que eram colocados ali, pães novos, né, mas perpetuamente isso era colocado ali. E os pães que saíam eram alimento dos sacerdotes. Então, os pães, o tempo todo, estavam diante da presença de Deus. Por isso que eles são chamados de pães da presença, que ficavam ali naquela mesa da proposição, né? Então, nós vemos nessa mesa 2 aspectos fundamentais representados. Um era a comunhão de Deus com o homem, a aliança, né, de Deus com Israel. Então, os pães vão estar o tempo todo ali presentes.
no lugar santo. O tabernáculo era dividido. Ele tinha o lugar, o pátio, ele tinha o lugar santo e depois ele tinha o santo dos santos, né? Onde havia cortinas que separavam esses lugares, e lá no lugar santo dos santos, somente quem entrava era o sacerdote. Eu particularmente gosto muito desse aspecto, né, que o sacerdote entrava até amarrado, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá, diante da arca do Senhor. E essa arca, que era o objeto mais especial que tinha lá, né, ela também era feita de acácia, e era revestida de ouro, e depois desse lugar santo, ficava, do lugar santíssimo, ficava o lugar santo. O tabernáculo é realmente muito bonito de você estudar. Temos até aqui no YouTube uma pessoa que vai explicando isso com uma maquete. É muito interessante, né? Porque é cheio de simbolismo e, portanto, essa mesa tinha toda essa simbologia, o material dela, né? A acácia não é uma madeira nobre, é uma madeira bruta, mas ela era revestida de ouro. Então, era uma mesa muito especial e ela demonstrava isso, a comunhão de Deus com Israel, esse vínculo permanente, né? Mas que ao mesmo tempo era um vínculo intermediado por um sacerdote, né? Somente o sacerdote entrava realmente à presença de Deus. E também representava ali com os pães que eram colocados o suprimento que vinha de Deus, né? Como vocês sabem, o povo ele era alimentado pelo maná diariamente. Deus nunca deixou faltar o suprimento para o seu povo. E os pães representavam esse suprimento. Então Deus queria naquela mesa representar essas duas coisas: a sua comunhão, o seu vínculo permanente com Israel e o suprimento que viria dele. Na Bíblia, uma refeição compartilhada era um tempo de íntima comunhão entre as pessoas, especialmente no contexto ali de uma aliança, como é essa de Deus com Israel. Então a presença da mesa é esse simbologismo, né, de que Deus estava ali em aliança e em comunhão através dessa refeição compartilhada. O ato de comer na presença de Deus revelava que Israel era intimamente conhecido e amado por ele. Assim como os 12 pães eram uma oferta de alimentos para o Senhor e que mais tarde seriam comidos pelos representantes sacerdotais do povo, a mesa se tornou um lembrete perpétuo dessa comunhão íntima entre Deus e o seu povo. E também esse suprimento, né? A mesa, ela enfatiza essa provisão de Deus para o povo de Israel. O Senhor da aliança, que prometeu redimir e cuidar do seu povo, Deus, sendo a fonte da vida, lhes dava ali o seu pão diário. Deus era a fonte da vida eterna e o povo reconhecia isso participando do ritual das ofertas de alimentos. Então, todos esses são símbolos, né, dessa comunhão e desse suprimento de Deus para com Israel. E eu gostaria agora de ver com vocês 3 mesas especiais que eu destaquei no Antigo Testamento e que nós vamos depois ver a íntima relação dessas mesas com a figura de Jesus também à mesa lá no Novo Testamento. A primeira mesa que eu gostaria de ver com vocês é a mesa de José com seus irmãos. Eu acho que você deve conhecer essa história, não é? Os irmãos de José o vendem para o Egito, né? Ele vai como prisioneiro, como escravo, desculpa. Depois ele se torna um prisioneiro lá, e aí depois revela sonhos, enfim, toda a história de José. José se torna governador do Egito. Ele faz o Egito prosperar, ter depósitos de cereais, de alimentos, numa época de profunda fome de todos. E o que acontece é que os irmãos de José vão até o Egito para comprar esses cereais, esses alimentos, porque na terra deles não havia. E como qualquer filme, a gente fica esperando ali o momento da revelação, né? Daquele momento em que o herói vai poder dizer: ah, agora sim, né? Vocês estão aqui precisando de alguma coisa, mandem prender, matem estes homens, porque eles um dia quiseram o meu mal. E não foi isso que aconteceu, né? Depois de uma série de fatos de José ver os seus irmãos e depois eles voltarem, buscarem o seu irmão Benjamim,
enfim, várias coisas, ele não se revela a eles, né? E finalmente chega praticamente quase no final da história ali, um banquete que José oferece para os seus irmãos. Isso é fantástico, né? Tá lá em Gênesis, capítulo 43. A partir do verso 16, né? Os irmãos de José já tinham chegado de volta para o Egito, estavam com Benjamim, traziam presentes, a prata e em dobro do que eles tinham encontrado nos seus sacos de cereais, né? Então eles estavam ali para se apresentar para José. E no versículo 16 diz assim: quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. E o administrador disse: fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Então, em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Vejam, quando eles descobrem que vão almoçar com o governador, né? Uma honraria tremenda nos tempos antigos. Eles, estrangeiros, indo lá no Egito comprar cereal, eles tinham encontrado aquelas pratas nas bagagens deles, falaram: pronto, ele está dizendo para a gente ir para casa deles, porque ele vai matar a gente, vai pegar os nossos jumentos e, né, vai se vingar do fato da gente ter pego essas pratas, né? E aí, eles demonstram que eles mudaram de uma certa forma, né? Porque eles, quando percebem que eles vão para casa, eles tratam de confessar logo o que está acontecendo. Olha, nós tínhamos umas pratas aqui, não fomos nós que colocamos, já contam tudo para aquele assessor ali do governador, né? E ele fala: olha, fiquem tranquilos, porque foi o seu Deus que deu isso para vocês. E prepara eles para almoçarem com José. José ofereceu aos seus irmãos um banquete, né? Quando, na verdade, nós, aqui de fora, esperávamos que ele oferecesse punição, vingança, né? Mas ele, pela graça, ele ofereceu ali um banquete para eles. A mesa de José é considerada a mesa em que os planos de Deus se realizam, né? O plano de Deus é maior do que todas as outras coisas. E é esse plano de Deus que se realiza. Nós vemos isso em Gênesis 45, 4 e 5. Vejam quando José se revela a eles, ele diz: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vejam o que José faz. Chega aqui perto, eu sou José. E quando ele fala isso para os irmãos, ele não se preocupa em espezinhar aqueles irmãos. Olha só onde eu estou agora. Vocês me venderam como prisioneiro, como escravo, mas eu estou aqui agora como governador. Não, José se preocupa com os sentimentos deles. Não se aflijam, não se recriminem, né? Não venham agora dizer: nós não devíamos ter feito isso, tal. Não. Por quê? Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. José não estava focado nas injustiças que ele viveu. Ele não precisava agora
jogar na cara deles tudo que ele tinha passado. Não, José estava focado no plano de Deus. Ele tinha convicção de que tudo aquilo que tinha sido feito para ele, tudo que ele tinha vivido, né, tinha um motivo maior, que era dele estar naquele lugar, naquele tempo, para poder combater a fome que estava assolando aquilo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um outro detalhe. Você pode pensar assim, José aliviou demais para eles, né? Olha, fiquem tranquilos, o que vocês fizeram era plano de Deus. Se a gente começar a pensar assim, nós vamos começar a achar que todo pecado é um plano de Deus para que as coisas aconteçam. Então, aquela pessoa adulterar, é porque precisava divorciar para poder encontrar outra pessoa. E não é assim. Tá? Aqui, em capítulo 50, né, nós vemos no verso 19, olha o que José fala. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José não diz, olha, o que vocês fizeram não foi errado. José diz, eu não sou Deus para ser juiz de vocês. Vocês planejaram sim o mal contra mim. Né? Quando eles venderam o José como escravo, eles não imaginavam José governador. Não, vamos vender ele como escravo, que no final vai dar tudo certo. Não, eles venderam ele para ele morrer servindo ali de escravo. Mas Deus transformou em bem. E o Deus soberano que transformou em bem a vida de José, era esse Deus que iria cuidar dos irmãos dele e fazer o que ele achasse que deveria. Mas ele, José, não estava no lugar de Deus para julgar isso. Então, a mesa é o lugar da realização dos planos de Deus. Jesus veio ao mundo e realizou os planos de Deus, né? Assim como nós vemos aqui os planos de Deus se realizando na vida de José. Deus é soberano, os seus planos se realizam sempre. E foi assim que aconteceu aqui com José. E agora eu queria passar para uma outra mesa. Essa outra mesa é a história de Davi e Mefibosete. Creio que você conhece essa história. Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul, neto de Saul, né? E depois que Saul morre, Jonas morre, ele foge com a sua alma, porque vão matar também, né? Vão matar todo mundo da família de Saul. Mas o que acontece? Nós vemos aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi, certa ocasião, perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da amizade com Jonatas? Davi tinha um vínculo profundo com Jonatas, né? E ele queria mostrar lealdade a Jonatas através de algum membro da família de Jonatas. Então ele pergunta, existe ainda alguém? Então chamam Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete
passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Mefibosete é restaurado a condição ali, né, de príncipe, né? Ele era um dos filhos do rei, ele que havia perdido tudo. Olha só o quanto como Mefibosete se enxergava, né? Pode um cão morto como eu, né? Eu sou um nada, aleijado, gente. Naquela época, então, era visto como alguém totalmente à parte da sociedade, né? E ele estava morando num lugar chamado Lodebar. Isso a gente tem informação que era um lugar árido, seco, né? Uma terra muito ruim. E ele é tirado, porque Deus muda a nossa geografia, né? Ele é tirado de Lodebar para o palácio do rei Davi e passa a comer continuamente na mesa do rei. A mesa de Mefibosete e Davi aqui representa a mesa da restauração, da graça, por amor de Jonatas, pela lealdade que eu tenho com Jonatas, eu vou restituir a você essa sua condição aqui, né, de um dos herdeiros do rei. Vocês vão cultivar a terra dele, vão trazer riqueza para ele, mas ele vai continuar aqui na minha mesa. Isso é muito lindo, né? E a última mesa que eu queria dar uma olhadinha com vocês é a mesa de Ester e Amã. Você deve conhecer a história de Ester, né? Aquela moça que está lá no palácio do rei, como esposa do rei, e é uma judia. E o que acontece é que Amã, de uma forma astuciosa, faz o rei realmente fazer um decreto para exterminar o povo judeu. E Ester, então, tem que ter muita sabedoria para como interceder pelo seu povo, né? Ela manda que o povo jejue, porque ela vai entrar na frente do rei. O rei poderia mandar executar Ester, porque entrou na frente do rei, ou ele poderia aceitar conversar com ela, e foi isso que aconteceu. Ela convida o rei e Amã para banquetes na casa dela. E nesse banquete, ela então revela que Amã é aquele que está querendo destruir o povo dela, e ela vai ser morta, né, de acordo com o decreto do rei. E Amã fica tão desesperado quando ela revela isso, e o rei fica tão bravo que ele sai para o jardim para, acho que respirar fundo, né, porque senão ele ia matar o Amã ali mesmo. Nós temos aqui no capítulo 7 do livro de Ester, né, a partir do verso 6, quando Ester diz: o adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca a mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então, é isso que acontece, né? Quando Ester revela que Amã é o adversário, é aquele que quer destruir a ela e ao povo dela, o rei fica tão furioso que ele sai para o jardim. E nesse momento, a rainha Ester estava ali reclinada no seu divã. Amã se joga ali pedindo, pelo amor de Deus, para que ela não deixasse ele morrer. Ele sabia que ela ia morrer, né? E quando o rei volta e vê Amã sobre Ester, e você está no harém do rei, sobre o divã, né, tocando na rainha, isso era terrível. Ele fala: o que é isso que você está fazendo aí? Vai fazer isso na minha frente? Né? E nesse momento, Amã já é mandado lá para ser executado, vai para a forca e morre. Então, além de nós termos
a mesa como um lugar de restauração e graça, que a gente vê ali com Mefibosete e Davi, a mesa também é um lugar de justiça, né? Que a justiça acontece. A mesa de Esther mostra essa justiça e a revelação do pecado. Ali ficou claro quem era aquele adversário de Esther. E ele teve, portanto, a punição quando o erro dele, quando o que ele tinha feito contra a rainha ficou claro, ele foi condenado à morte. Então a mesa também se tornou um lugar de revelação e justiça. E aí, a grande questão é o que essas mesas do Antigo Testamento podem nos levar a pensar em relação a Jesus. A primeira coisa que a mesa da proposição, né, que nós vimos lá, assim como todos os elementos do tabernáculo, são figuras de Jesus. Elas simbolizam aspectos de Jesus. A madeira de acácia, essa madeira bruta que é feita a mesa, representa a humanidade de Jesus. Jesus era totalmente homem, né? Em todos os aspectos. E ele tinha essa madeira bruta, representa essa humanidade de Jesus. Mas essa humanidade de Jesus, ela é revestida da sua divindade, da sua majestade. Jesus era 100% Deus, mesmo sendo homem, né? Ele não abandonou a sua divindade. Então, Jesus é representado na mesa ali com a sua humanidade e a sua divindade. E Jesus é, acima de tudo, o pão da vida, o suprimento. Então, Jesus traz para nós, hoje, as duas coisas que representam a mesa. Em Jesus, nós temos perfeita comunhão com o Pai. Jesus trouxe para nós o livre acesso. Tem uma música linda que a gente canta hoje em dia, né? Livre acesso. Ele trouxe esse livre acesso de nós com Deus. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, 19 a 20 diz que o véu se rasgou. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Lembra que eu falei para vocês que havia uma cortina que separava o lugar santo do santíssimo, onde só entrava o sacerdote? Então, a mesa que era colocada ali no lugar do santo representava a comunhão, né? Mas Jesus abriu para nós o caminho entre o santo e o santíssimo. Nós tivemos livre acesso à presença de Deus através de Jesus na cruz. No momento em que Jesus morre, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou. Ou seja, nós passamos a poder entrar na presença de Deus, diante do trono de Deus e falar com o nosso Deus. Então, Jesus é essa mesa da proposição, é onde realmente nós vemos os elementos de Jesus, né? A sua humanidade, a sua divindade, e ele também como o nosso suprimento, a satisfação de todas as nossas necessidades. Em Cristo nós temos a satisfação das nossas necessidades, não dos nossos desejos, né? Tem muitas igrejas hoje que pregam isso, que Deus supre todos os nossos desejos. Imagina aí alguma coisa que você quer e repreende Deus, né? Fala que você é filho dele, que ele tem que te dar. Fica me lembrando até um vídeo que eu vi alguns dias atrás de uma moça gritando com a mãe porque ela não deu um iPhone 15 para ela, né? Então fica parecendo isso, né? Que nós podemos chegar diante de Deus de nariz empinado e dizer, eu quero tudo. Não. Deus supria o maná, a necessidade, aquilo que era necessário. E Deus tem todas as riquezas espirituais para suprir todas as nossas necessidades. Então, Deus, em Jesus, nós temos a comunhão e o suprimento, porque em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus e somos cuidados pelo Pai. Os salvos têm agora a possibilidade de sentar à mesa em plena comunhão com Deus. E isso é maravilhoso, né? Em Jesus, os planos todos foram cumpridos. Assim como lá na mesa, junto com os irmãos, se estabelecia ali que os planos de Deus foram cumpridos na vida de José, né? Em Jesus, os planos também foram cumpridos. Na cruz de Jesus, o plano de redenção de Deus foi cumprido. E
nós passamos a poder sentar nessa mesa com ele. Em Jesus, assim como Mefibosete foi restaurado à condição de príncipe, nós também encontramos restauração da nossa comunhão com Deus. Porque o pecado de Adão, ele separou Deus do homem, né? Então, ali nós estávamos perdidos sobre a ira de Deus, mas em Jesus nós somos restaurados à condição de filhos, pela graça, porque ele nos amou, né? E por amor ao seu filho que morreu na cruz, em nosso lugar, é que ele nos restaura a essa condição de filhos. Então, em Jesus, nós temos a restauração e nós temos sobre nós a graça. Em Jesus, também, descortina-se o nosso interior e nós encontramos justiça. Em Jesus, na cruz, nós temos revelado o nosso pecado. Se nós não fôssemos pecadores, não teria tido necessidade de Jesus ter morrido na cruz por nós. Então, em Jesus, assim como o erro de Amã foi revelado ali na mesa de Esther, em Jesus, os nossos pecados também são revelados, mas lá encontramos justiça. Jesus paga o preço desses pecados e nós podemos encontrar a salvação. Então, as mesas mostram, né, as mesas do Antigo Testamento trazem as referências de quem é Jesus e do que nós encontramos na mesa com Jesus. Como podemos, então, estar nessa mesa? Ele nos conduz até ela. Não somos nós que abrimos a porta da nossa casa para Jesus entrar na mesa, permitimos a entrada do Senhor Jesus, mas é Ele quem nos chama para a sua intimidade. Ele nos conduz até essa mesa e por isso nós devemos louvar o nome do Senhor, agradecer ao nome do Senhor, porque pela sua graça Ele nos traz até Ele, né? E nós podemos então sentar à mesa dele. Sentados à mesa de Jesus, nós podemos ter então essa comunhão permanente. Em Hebreus capítulo 10, continuando lá no versículo 22, nós temos: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Jesus é fiel a nós, né? Ele celebrou uma aliança na cruz conosco e nós, por isso, podemos entrar com confiança. Aqui é tão bonito esse versículo, né? Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos, né? O sangue de Jesus lavou a nossa consciência culpada e por isso hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos nos sentar à mesa dele, nessa comunhão permanente com ele. Sentados à mesa de Jesus, nós temos todas as nossas necessidades atendidas. Tudo o que precisamos, Deus está pronto a nos atender. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas. Olha que interessante, né? Eu só dou algo para minha filha de acordo com aquilo que eu possuo. Então vai ser do tamanho daquilo que eu possuo. Agora, Deus, que é dono de todas as coisas, que tem as riquezas ilimitadas, é esse Deus, de acordo com as suas riquezas, que vai suprir todas as minhas necessidades, né? Isso eu tenho na mesa com Jesus, ele me provendo de tudo que eu preciso. Sentados à mesa de Jesus, nós temos restauração, nós temos graça, nós temos confissão e justiça. 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, né? Então, o Senhor Jesus, ele nos restaura a condição de filhos. Quando ele morre na cruz, quando ele nos chama e arrependidos nós confessamos nossos pecados e nos entregamos a ele. Ele faz isso em graça.
É isso que nós temos na mesa com Jesus, né? Essa possibilidade de ter uma nova vida, de ter um novo coração, transformados por Ele. Sentados à mesa de Jesus, nós temos plena confiança de que seus planos estão se cumprindo em nossa vida. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É na mesa com o Senhor Jesus que nós vemos cumpridos todos os planos que Ele tem para nós. É maravilhoso desfrutar da presença de Jesus, sentar com Ele à mesa, aprender dele, né? Aprender como viver a nossa vida. Ele viveu a vida aqui na Terra e Ele pode nos ensinar. E é isso que eu espero, que a gente aprenda à mesa com Jesus. E isso a partir da nossa próxima aula. Se você estiver aqui em São Paulo, for da nossa igreja, ou mesmo que não seja, se você quiser fazer uma visita para nós, vai ser muito bom ter você lá na nossa sala de aula, aprendendo com Jesus, na primeira mesa em que nós vamos lá nos evangelhos, sentar e ouvir Jesus, ver Jesus se relacionando com alguém à mesa. E eu espero você no próximo domingo, às 9 horas, lá na nossa escola dominical, para uma aula mais completa, com as irmãs também interagindo. E caso não seja possível, você aguarde, porque daqui a um tempinho nós vamos ter essa aula também aqui no meu canal do YouTube e no canal da igreja. Que Deus abençoe você e que você possa usufruir, que você possa estar realmente já, desde agora, à mesa com Jesus. Ele está te convidando, ele está dizendo: venha, eu morri na cruz por você. Arrependa-se e reconheça-se como pecador e venha sentar-se à mesa comigo. Que Deus te abençoe.